Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha saga. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está tirando o sono de muita gente já há algumas semanas, que é uma eventual mudança na legislação que rege a cidadania italiana. Eu recebi várias mensagens, seja por e-mail, seja através do blog, seja no Facebook, seja no YouTube, de muita gente dizendo, por exemplo, que está vindo uma nova lei, que vai mudar tudo, e uma série de outras coisas. Bom, antes de mais nada, é mentira, é boato. Nada do que estão vendendo é verdade. Gente, é assim, ó. Desde 2006, antes da minha vinda para a Itália, já se falava que a cidadania, a legislação iria mudar. Naquela época teve um cara no final do Orkut que escreveu uma coisa sensacional, o Jefferson. Ele dizia o seguinte: tem muita gente que conta história triste para vender pipoca. Ou seja, tem muita gente que conta que as coisas são difíceis, que é tudo muito complicado para depois te vender a solução. Então calma. Nesse vídeo eu vou separar, para bom entendimento, em 3 partes distintas, tá? Primeira delas, o que está sendo discutido aqui na Itália em relação à cidadania italiana. Segundo, como surgiram os boatos que as pessoas estão divulgando e difundindo. E a última parte do vídeo é as minhas considerações a respeito de tudo isso. Então, se você não tem muito tempo, esse vídeo provavelmente vai ser longo, porque são muitas coisas para serem ditas. Eu vou deixar também o áudio dele, eu vou separar o áudio e vou colocar em algum lugar, que eu vou deixar o link aqui para que, de repente, quem não tenha tempo para assistir no YouTube, baixa o áudio no seu celular, no seu smartphone e vai ouvindo enquanto estiver fazendo outra coisa, enfim. Então vamos começar primeiro. O que é que está acontecendo na Itália em relação à cidadania italiana? Não é novidade para ninguém, ou não deveria ser novidade para ninguém, para nenhum parlamentar, para nenhum consultor, para ninguém que é envolvido no mundo da cidadania, que neste ano de 2015 o Congresso iria apresentar, finalmente, a começar a discutir uma nova possibilidade de cidadania na Itália, que é o que estão chamando de nova lei da cidadania italiana. O que essa lei determina? Então, para que vocês entendam um pouco como que funcionam as coisas por aqui. A legislação italiana diz que é italiano, per nascita, ou seja, nasce cidadão italiano, o sujeito que é filho de pai ou mãe italiano. Só que o que acontece? Existem milhares, estima-se que 900 mil crianças que estão hoje na Itália, filhos de pais estrangeiros, não têm a cidadania italiana. E estima-se que dessas 900, quase 1 milhão de crianças, 400 mil tenham nascido na Itália. Um caso que chamou a atenção de muita gente é o caso do Balotelli. O Balotelli, ele veio para a Itália pequeno, ele foi adotado por um casal lá no norte da Itália, na Lombardia. E ele passou a vida inteira dele estudando nas escolas junto com os outros meninos italianos. Ele tem amigos italianos, ele fala a língua perfeitamente, ele fala dialeto da região onde ele cresceu. Só que ele nunca foi considerado cidadão italiano. Sempre ele era um cidadão estrangeiro com permesso de sojourno, com visto de permanência. Ele só pôde optar, ou seja, ele só pôde adquirir o direito a solicitar a cidadania italiana quando ele completou 18 anos. E aí ele passou por um processo chamado processo de eleição da cidadania, onde filhos de cidadãos estrangeiros que nascem na Itália, ao completar 18 anos, têm o direito a eleger a cidadania como sua. E eles têm um prazo improrrogável por 1 ano. Ou seja, se o Balotelli não tivesse, até o cumprimento dos 19 anos, feito esse pedido e adquirido a cidadania italiana, ele teria perdido o direito para sempre. E não existe Cristo nesse país que não ache isso absurdo, não ache isso uma puta numa injustiça. Porque realmente, crianças que nasceram em território italiano, que vivem aqui há 10, 15 anos, não são considerados cidadãos. Eles sofrem a interferência da política, eles estão integrados na sociedade, porém eles não têm voz. Eles não podem votar nos representantes, seja num prefeito, seja num vereador, seja ninguém. Porque eles são considerados estrangeiros. Então, o que está sendo discutido? Desde 2012 foi criado
uma grande corrente, assim, um grande clamor popular para mudar esse tipo de situação. E eles deram o nome de Lei de Iure Soli, ou seja, lei de solo. O objetivo da iniciativa parlamentar de vários deputados e senadores era apresentar uma proposta ao governo italiano para adicionar, prestem atenção nessa palavra que ela é importante até o final do vídeo, para adicionar à legislação italiana também o direito, de alguma forma, para que essas crianças que nasçam no território italiano sejam consideradas cidadãs italianas. Claro que o início nasceu na Itália italiano, de lá para cá, desde 2012, houve uma série de discussões a respeito disso. As ideias foram mudando porque a Itália não é um país como os Estados Unidos, que você realmente, nascendo no território americano, você é italiano. Porém, lá você, para entrar, você precisa de um visto, existem restrições de entrada. Aqui na Itália não funciona assim. Então, um iure soli, como eles chamam, puro, ou seja, nasceu, é italiano, não é possível. Então eles estão chamando de iure soli temperado. A proposta de lei que o grande desespero das pessoas no Brasil, algumas bem informadas, algumas mal informadas, alguns parlamentares nossos aí, os representantes, disseram surpresos. O que a mim causa surpresa é que um parlamentar que é eleito pelo povo e deveria ter a obrigação de saber o que está acontecendo se declara ok. Desde então, todos nós sabíamos que assim que o governo Renzi assumiu, ele ia calendarizar, ou seja, todos os meses ele ia colocar uma proposta de lei em pauta. Então teve a lei da justiça, a lei da reforma eleitoral, a lei da escola, que foi a última, e no mês de junho estava previsto a lei que tutela os cidadãos, ou seja, as leis que servem para modificar algumas coisas em relação à vida social. Por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, direitos, né, a essas pessoas, direitos em relação ao divórcio, por exemplo, passou o divórcio breve, que também é uma outra proposta, que acabou calhando, enfim. E estava já previsto a discussão da cidadania para filhos de imigrantes. No dia 22 de junho foi colocado em pauta no Congresso o início dessa discussão, onde os parlamentares que já apresentaram a lei, vão apresentar na comissão para os outros parlamentares e vai começar a ser discutido. Não existe nesta lei que vai ser discutida no Congresso nenhuma referência a acabar com cidadania iure sanguinis. Gente, não existe nenhuma linha no projeto de lei que vai ser apresentado, qualquer coisa que mencione uma eventual limitação de geração de direitos aos filhos ou netos. Não existe, são coisas completamente diferentes. Em 2007, se eu não me engano, não sei se foi 2007 ou 2006, saiu uma matéria na Veja. A revista Veja achou inteligente publicar uma matéria onde ela dizia que vai mudar a lei da cidadania e agora não vai ser mais para todo mundo, só para filhos e netos. Foi uma bagunça, uma zona. O que aconteceu exatamente o que está acontecendo agora. As pessoas ensandecidas, pelo amor de Deus, isso vai acabar com a minha vida. Até que o ex-cônsul de Curitiba, Marcello Alessio, escreveu uma carta para a Veja dizendo: escuta, vocês estão falando uma série de bobagens. Não existe nada que tenha a ver com uma mudança sendo discutida no Congresso. Ok? Bom, então, primeiro passo, primeira parte desse vídeo era explicar para vocês o que está sendo discutido. Cidadania para imigrante. Ninguém está preocupado com a cidadania iure sanguinis. Ok? Então vamos lá. Segunda parte do vídeo. O que gerou estes boatos? No ano passado, houve uma proposta de um senador italiano chamado Giorgio Tonini. Este senador, ele propôs algumas mudanças. Ele fez um projeto de lei. Na verdade, assim, o governo italiano criou um desenho de lei para facilitar a vida das pessoas na Itália. No que diz respeito à parte, principalmente a parte financeira, em relação a taxas, impostos, taxa da casa, do primeiro, enfim, uma série de coisas relacionadas a dinheiro, ao que o italiano gasta.
E o senador Giorgio Tonini, que era um dos relatores desse projeto, incluiu uma emenda onde ele resolveu mudar, por exemplo, o sistema de emissão de passaportes na Itália. Antes, como que funcionava? Você emitia um passaporte, pagava uma média de 75 euros e todos os anos de utilização do passaporte no exterior, você tinha que pagar uma taxa para o governo, chamada marca da bolo per passaporte, de 42,50 euros. Ele inverteu, ele eliminou, né, ele apresentou esse projeto para eliminar essa taxa, que é um absurdo mesmo. Você já paga o seu passaporte, ele tem a validade de 10 anos e você tinha que pagar todo ano uma taxa para utilizá-lo. Era inútil, era estúpido. Ele inverteu, ele tirou essa taxa, mas ele aumentou um pouco o valor do passaporte, de 75 para 115. Ok, todo mundo ficou feliz e contente, aproveitou que ele estava com a mão na massa e inseriu também uma mudança no que diz respeito aos pedidos de cidadania através dos consulados. Porque é o seguinte, todos os anos os consulados reclamam com o governo italiano que eles não têm condições, e eles efetivamente não têm condições, de atender as demandas. Então, se a gente pensa em consulados como Londres, São Paulo, Nova York, é muito pedido para pouca gente, eles não têm funcionários. Por isso que as filas, por exemplo, em São Paulo se arrastam há 12 anos. Porque não existe, materialmente falando, pessoas que possam absorver essa demanda. Ok. O que ele fez? Se o problema é esse, nós vamos cobrar uma taxa, já que tem muita gente na fila, vamos cobrar uma taxa e esse dinheiro vai ser usado para financiar a contratação de novos funcionários, novas sedes, etc. E instituiu o valor de 300 euros por pessoa. É um absurdo? É um absurdo. Não o pagamento da taxa. É um absurdo que a taxa para quem tem o direito por filiação, ou seja, o iuris sanguinis, pague 300 euros, e uma pessoa que se casa com o cidadão italiano que não tem nenhuma descendência italiana, não tem nenhum legame, nenhuma ligação com a Itália, a não ser um marido italiano, pague 200. Então isso é injusto. Assim como é injusto os nossos representantes no exterior, os senhores deputados e senadores, não terem feito nada e nem ao menos uma discussão parlamentar em relação a isso. E eu convido aqui os nossos representantes do exterior para dizer qual foi o tipo de discussão. Nenhuma, não houve, porque eu acompanhei dia a dia toda a discussão. Os nossos representantes não fizeram absolutamente nada. Os mesmos que hoje estão surpresos. Bom, naquele momento, quando o Tonini disse, não, nós vamos cobrar essa taxa, ele foi entrevistado por um órgão da imprensa e disse o seguinte, mas o senhor não acha que isso vai prejudicar os milhões e milhões de descendentes pelo mundo, né, tal? Ele falou, sim, mas eu também acho o seguinte, que nós devíamos mudar a lei da cidadania, porque no meu entendimento, eu acho que a cidadania italiana deveria ser concedida somente a filhos e netos. Pronto. Virou um inferno na Terra. Aqui na Itália a gente tem um termo que a gente usa para o que geralmente no Brasil a gente fala de sensacionalismo, aqui a gente fala de instrumentalizzazione. Ou seja, vários jornais destinados aos oriundi, vários portais, vários sites criaram o termo Lei do Nono, que primeiro, ele nunca falou essa frase, ele nunca disse, não, eu quero aprovar a Lei do Nono, onde vai... Não, isso foi criado por jornalistas para vender e dar mais importância às suas matérias. É novidade? Não. Desde que o mundo é mundo, desde que eu me conheço por gente italiana, ou seja, desde 2005, quando eu comecei a pesquisar sobre cidadania italiana, já existiam políticos italianos como os idiotas da Lega Nord, alguns parlamentares de direita ou de extrema direita, que sempre pregaram que uma pessoa que nasceu na Itália e é trisneto de um italiano não deveria ter o direito ao reconhecimento da cidadania italiana, porque segundo eles isso não é justo. É uma opinião pessoal e até compreensível por um cara que não conhece a imigração italiana, que não sabe o que aconteceu. Então, ok, quando o Tonini deu essa declaração, o objetivo dele foi exatamente o mesmo, dizer, olha, eu não concordo, eu acho injusto, e aí ele ainda diz o seguinte, eu acho injusto que um filho de um imigrante que está na Itália há tantos anos, fala a língua, está integrado na sociedade, não seja italiano, e uma pessoa que não tem a cultura italiana mais
porque a gente também nós não podemos nos enganar. Infelizmente, eu trabalhando com isso, eu sei que a maioria ou grande parte das pessoas estão se lixando para a Itália. É inegável, não sejamos hipócritas em achar que a maioria dos cidadãos italianos que querem obter o reconhecimento é porque eles gostam da Itália. Eu já ouvi isso de clientes nossos. No início, lá em 2008, hoje em dia nem tanto, porque quanto mais tempo passa, mais afinado com a gente os clientes chegam. Mas no início, em 2007, 2008, eu ouvia muito isso. Eu odeio a Itália, eu não quero nem saber desse país. Eu quero pegar meu documento e quero ir embora, porque o meu sonho é morar em Londres, porque lá sim é um país. Aí você ouve este brasileiro, ou este argentino, ou este cidadão estrangeiro falando isso do país que está dando a ele a oportunidade de ir para a Inglaterra, de ir para a Austrália, de ir para isso. É no mínimo, aí se um parlamentar, ou se as pessoas que nasceram aqui, ou um estrangeiro que está aqui há 15 anos ouve uma coisa dessa, é compreensível que ele ache isso injusto. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de falar bastante é sobre os bolivianos. Né? O boliviano, você está no Brasil, um boliviano que tem um passaporte brasileiro chega e fala: eu quero ir embora porque eu não gosto desse país, esse país é uma merda, mas eu já estou com meu passaporte brasileiro, eu vou para o Chile, eu vou para o Paraguai, eu vou para outro país que isso aqui não presta. Você vai se sentir ofendido, você que nasceu no país. Você que luta por um Brasil melhor, etc., você também vai ficar irritado. Então, é compreensível que aí o que aconteceu em relação a isso? Todo mundo já ficou de pré-aviso, porque tem um deputado que disse que não é a favor da lei como ela é. Então vejam, o que houve é uma confusão entre aquele fato da mudança das taxas do passaporte e a declaração do Tonini, e a instrumentalização que houve por parte da imprensa em chamar a lei do nono e dizer que já estava sendo proposto, que ele iria propor o quanto antes. Eu sigo a newsletter dele, eu tô acompanhando desde que esse assunto saiu, todos os dias. Existem uns 15 propostas de mudança na lei da cidadania no Congresso, 16 ou 18 para ser mais exato. Gente, todas essas leis, todas essas propostas, não existe uma que fala em limitar a geração. Ao contrário, existe uma proposta que já foi lida, e aí que tá, engraçado isso, porque isso não vem de notícia, já foi aprovado em primeira leitura uma proposta para eliminar a palhaçada que é o não direito aos filhos de mulheres nascidos antes de 48. Isso provavelmente vai ser aprovado até o final do ano, ou seja, um grupo parlamentar, que é, entre outros, também capitaneados pelo Ricardo Melo, que é um argentino, que este sim, um grande representante nosso no exterior, que tem lutado muito, basta ver que praticamente na Argentina acabou-se as filas nos consulados. Existe também um desses projetos que também tem ele como relator, já foi aprovado em primeira leitura, provavelmente vai ser depois passa por uma segunda leitura, Senado, Câmara, enfim, tem todo o rito parlamentar para aprovar uma lei, não é que você apresenta e no dia seguinte ela está aprovada. Então, ou seja, já mais do que nunca, provavelmente até o final de 2015, salvo o governo cair, que pode acontecer a qualquer momento, enfim, nós vamos ter o direito estendido aos filhos de mulheres nascidas, a lei materna. Já foi aprovado essa semana ali ontem, a mesma situação em relação às mulheres que se casavam com cidadãos estrangeiros antes de 48. Já está para ser promulgada no Diário Oficial essa mudança, que muita gente não conhece, mas, enfim, é mais uma abertura. Terceiro, também está em leitura, em fase de aprovação, o readquirir a cidadania aqueles que nos anos anteriores emigravam e perdiam a cidadania por imigração exterior, que também é uma coisa que eu não vou discutir aqui, porque ela é muito complexa e ela não interessa pra gente. Mas já foi aprovado e tudo indica que também já vai entrar em vigor. Aí detalhe, essa última é do Cláudio Zin, que é o mesmo que todo mundo diz, ele quer limitar a geração. Ele acabou de aprovar um projeto aumentando os direitos a cidadãos italianos no exterior que emigraram e perderam a cidadania. Outra coisa, então, aí também está
uma proposta de tornar e colocar em discussão o retorno do direito aos filhos e descendentes de pessoas do antigo Império Austro-Hungárico, que todo mundo no Brasil chama da Lei Trentina. Ou seja, existe também a probabilidade dessas pessoas readquirirem o direito a solicitar a cidadania. Gente, dos 18, 16 propostas de lei, todas é para aumentar direitos e não para diminuir direitos. Então não é possível que pessoas, ou porque querem mais clientes, ou porque querem vender mais jornal, ou porque querem... Não é possível que as pessoas invertam as coisas de uma forma absurda dessas. E aqui a gente entra na última parte. O que eu acho de tudo isso? Infelizmente, existe muita gente, muito assessor de rede social, muito jornalista de blog, muita gente que não entende da língua italiana. Existe gente que não tem condição de pegar um texto na língua italiana, estudá-la e depois discutir sobre isso. Eu recebi, dentre vários e-mails e várias mensagens de pessoas falando sobre a mudança da cidadania, eu recebi pessoas que me mandaram, por exemplo, o texto da proposta de lei dizendo: olha aqui, Fábio, estão mudando e vão tirar os nossos direitos. Aí você lê a proposta, é só aumento de direito. Porque não é que ela sabe ler italiano, mas ela ouviu numa comunidade ou alguém falar, ou num patronato, que olha só, aquela lei ali serve para mudar. Então, gente, como é que vocês podem solicitar e exigir direitos e querer ter os direitos se nem a língua do nosso país vocês procuram um mínimo? Gente, nós temos que ter senso crítico. Eu venho falando isso desde que o blog nasceu no final de 2006. Vocês têm que filtrar todas as informações que vocês recebem. Tem gente dando pitaco nisso que nunca pôs o pé na Itália. Tem gente discutindo a reforma do parlamento sem nem saber como funciona um avião italiano. Então como é que a gente pode... Não estou dizendo que essas pessoas não têm capacidade de ler um texto, mas elas não estão aqui vivendo a realidade. É impensável. É a mesma coisa de eu querer falar sobre a situação em qualquer outro país ou sobre Londres. Eu não vivo lá. O fato de receber as informações do país por e-mail, pelo blog ou por jornais, etc., não significa que eu tenha um conhecimento extremo para poder discutir as propostas e qual é a sensação das pessoas naquele momento, naquele país. Eu não posso, e as pessoas elas cometem esse erro, principalmente no Brasil, porque elas se reúnem em grupos. Então a pessoa fez parte de um círculo italiano, a pessoa entrou no patronato, e eu sei que isso nos aproxima da Itália. Mas eu sinto em dizer que estes ambientes, eles não refletem o que é a Itália. É a mesma coisa de quando a gente ouvia dos nossos nonos algumas coisas sobre a Itália, e eu já conversei com vários clientes, e eu passei por isso aqui. A gente chega na Itália imaginando a Itália a terra dos nossos nonos. Aquela imagem que os nossos nonos, nossos antenatos nos contavam. E aí você chega em Milano, por exemplo, e você é quase atropelado por aquele monte de carro que passa para lá e para cá, aquele monte de motorista, aquela zona. E você fala, eita, isso daqui é mais parecido com uma São Paulo ou Porto Alegre do que com a terra do nono ou a novela Passione que o pessoal fica recolhendo azeitona. Gente, não dá. É assim, ó. Infelizmente, eu sei que eu falar isso para quem nunca saiu do Brasil é quando a gente critica algumas coisas, a gente faz algum tipo de associação, diz, porque aqui é melhor do que o Brasil. O cara que nunca saiu do Brasil, ele não se conforma, e ele fica revoltado, e geralmente é aquele que cria polêmica, que fala que é um absurdo, que a pessoa foi pro exterior, foi pros Estados Unidos e subiu pra cabeça, ele virou um americano, ou virou um italiano, que agora ele é europeu. Geralmente, as pessoas que dizem, por exemplo, porque você sempre vai ser um estrangeiro na Itália, mesmo com a cidadania italiana. Se vocês repararem, a maioria das pessoas que falam isso, elas nunca vieram pra Itália. Elas não passaram por isso. Elas encontraram um patronato, um grupo, uma rede social, onde ela é livre de falar o que ela quiser. Todo mundo entra numa rede social, no Orkut, no Facebook, no Instagram, qualquer lugar. E pode falar o que quiser. O cara pode simplesmente ir lá e dizer, olha, está sendo... Eu ouvi
Gente, no dia 22 de junho a Itália vai aprovar a lei das... Gente, pelo amor de Deus! Foi colocado no calendário para iniciar a discussão sobre a mudança. E eu espero que mude. Eu espero que filhos de cidadãos estrangeiros que estão aqui na Itália, que pagam as suas taxas, que fazem parte da cultura, tenham o direito de ser... O que é ser cidadão de um lugar? O que é cidadania? Vocês já pararam para pensar o que é ser cidadão? Não é só um papel. Não é só um passaporte. Ser cidadão é fazer parte integrante daquilo. Por isso que eu enchi o saco falando sobre a língua. É por isso que nós temos que ter o mínimo. E se vocês acham que a Itália como país não é... eu não tenho que fazer isso pela Itália, eu não tenho que gostar da Itália por causa do país, faça isso pelo antenato de vocês. Faça isso para a pessoa que ficou 40 dias no navio. Para dar para você o direito que você tem hoje de dizer eu sou cidadão italiano. É o mínimo. É o mínimo. Nós temos que ser gratos por alguém, por um lugar que nos dá o direito a sair da vida, da merda, dos problemas que nós temos no Brasil. Então muita gente quer emigrar do Brasil porque o Brasil não presta, porque a classe política hoje faz esquifo, é um nojo. E eu concordo. Eu saí em 2007 porque eu não aguentava mais. Imagine agora. Imagine agora que um partido político está se perpetuando no poder fazendo um monte de besteira. Eu entendo. Só que vocês nunca, talvez, ou grande parte das pessoas, não pararam para pensar que essa oportunidade está sendo dada por um país e que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor que esse país merece. Então, recapitulando esse vídeo, se você pulou várias partes, provavelmente você pulou, porque você não ia aguentar todo esse tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, vai iniciar um exame de uma eventual proposta de lei para mudar e acrescentar direitos à cidadania italiana de pessoas que hoje não têm. Segundo, os boatos de uma eventual mudança e restrição de lei surgiu no ano passado e não tem nada a ver com este projeto de lei. Pode ser que mude, pode ser que amanhã ou depois o Tonini vá lá e fale, não, olha, vamos aproveitar que nós... Pode acontecer que no meio dessa discussão, desta lei, que eu repito, não tem nada a ver com cidadania, iure sanguis, ou seja, com a restrição nossa, pode ser que alguém fale, opa, vamos aproveitar que estamos aqui, vamos restringir lá a cidadania também? Pode ser. Mas hoje, falar que isso existe, falar que isso não é um boato, é mentira, é errado, é incorreto. Não existe uma proposta, não existe dentro do parlamento nenhum projeto ou proposta de lei para limitar a cidadania iure sanguis. Ok? Então, durmam tranquilos. Se amanhã ou depois isso for colocado em pauta, eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo. Olha, gente, infelizmente aconteceu isso, vai dar e nós vamos... Não vai ser sem combate. Isso eu prometo para vocês. Se em 2006 eu queria me acorrentar na frente do consulado de São Paulo, nós abrimos faixa lá só porque eles cancelaram as legalizações, não se preocupem que eu não vou deixar barato se alguém quiser tirar o direito que eu tenho e que várias pessoas que eu conheço têm, de fazer e homenagear os nossos antenatos que passaram porque eles passaram. Pode até ser que eles mudem a lei, mas não vai ser sem luta. Eu me comprometo em relação a isso. Se os nossos representantes, ao invés de saberem se antecipar determinadas coisas, eles são pegos de surpresa, eu, que não recebo um centavo de dinheiro público italiano e nem fui eleito por ninguém, vou fazer. Mas não vou fazer porque eu tenho cliente que eu preciso garantir o meu trabalho. Também. Mas porque antes de trabalhar com cidadania, eu já lutava pela cidadania italiana. Eu já lutava pela Itália. Eu já tinha o meu sonho. E para muitas pessoas, não só eu falei daqueles que, porque eu acho que isso é um papel, mas muitas pessoas, assim como eu, também acreditam que ter o passaporte italiano, ter a cidadania italiana não é só um papel. É um resgate histórico. E outra coisa que andei ouvindo por aí que é uma grande besteira. Se muda a lei, não significa que pode demorar para entrar em vigor. Ela pode, se o projeto de lei for aprovado, ele vai entrar em vigor um mês e um mês ele muda. E mas então eu estou na fila do consulado, eu já dei entrada, eu estou garantido. Não, você não está garantido. Quem entra na fila do consulado, entra na fila para poder apresentar o projeto.
Então, se você entra na fila hoje no consulado, o fato de você ter mandado sua cartinha lá com seus dados não significa absolutamente nada. Se mudar a lei, você vai perder. Você só não vai perder se, depois de 10 anos, você vai ser chamado para apresentar. Aí sim você vai ser chamado a apresentar o seu pedido. Apresentou o pedido, entregou os documentos, ali para frente você está em processo de cidadania. Antes de ser chamado no consulado para apresentação dos documentos, e só entrega por e-mail ou o que quer que seja, não infelizmente, não significa absolutamente nada. Então, né? Claro que, se for apresentado um projeto, eu imagino que, primeiro, eu não consigo imaginar o porquê que isso seria feito, porque a parte que o Tonini ou outras pessoas declarem que não são favoráveis, nós representamos traço nas estatísticas italianas. Nós não enchemos o saco de ninguém. Eles estão mais preocupados com o aumento do número de naturalização por casamento, de naturalização por solo. Iuris sanguinis nem entra em estatística, não é interessante. Ainda mais agora. Porque assim, o que não encaixa na história é, o ano passado foi instituída uma taxa. Tem uma meia dúzia, uma dúzia, quase duas dúzias de projetos para aumentar a lei. Por que que neste momento que se fala de inclusão, de melhoria, de abrir, alguém ia querer tirar? Não faz sentido. Porém, é política, tudo pode acontecer. Então, eu sei que esse vídeo é longo, por isso que eu vou fazer o áudio. Eu espero que eu tenha contribuído. Eu demorei para falar sobre isso porque eu estava vendo, eu já falei, essa notícia não é nova, então eu só estava acompanhando nas redes sociais o andar das coisas para ver, e eu descobri muitas coisas. Nessas últimas semanas. Eu consegui perceber quem genuinamente está preocupado com isso, porque não acha justo. Eu percebi quem realmente está querendo se aproveitar da situação para poder contar história triste e vender pipoca. Enfim, é isso, gente. Espero ter contribuído mais uma vez. Quem tiver dúvidas, deixa aqui como comentário no vídeo. Eu vou continuar acompanhando as notícias e o início da leitura dos projetos, tá bom? Grande abraço a todos, espero ter contribuído mais uma vez. Se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá dislike. E é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Arrivederci!